Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos seguindo aqui com o mesmo propósito, tá? A gente tem gravado essas aulas tanto para consultas futuras, alguém que perdeu a aula lá na EBD. E vamos iniciando aqui, tá bom? Qual foi que a gente tratou aqui, né? Capítulo 21 do livro de Atos. Já aqui nesse momento é o final da terceira viagem de Paulo, tá? A gente vai somente ler hoje dos versículos 1 ao 16. Aqui tem os respectivos capítulos do livro de Atos das viagens missionárias que Paulo fez. Observe aqui, ó, que de 21 a 16 realmente é o final da terceira viagem, beleza? E tem a viagem de Roma. Então, Paulinho, o que foi que aconteceu em Atos 20, né? Na última aula, que foi que a gente viu. Tá, pessoal, vamos pro mapa. Paulinho gosta muito do mapa. Vamos pra cá pro mapa, né? Então, Paulo ele estava aqui na cidade de Miletos, tá? E ele estava prestando algumas orientações aos presbíteros da cidade de Éfeso, né? Ele tinha passado 3 anos na cidade de Éfeso e agora ele estava voltando dessa terceira viagem missionária com 3 objetivos, né? Primeiro, chegar a tempo aqui em Jerusalém para o dia de Pentecostes, levar também donativos financeiros para os pobres da Judéia e ele também nessa terceira viagem, quando ele saiu de Éfeso, né, ele tinha a intenção de fortalecer as igrejas aqui dessa região da Grécia, né, principalmente nas províncias da Macedônia e na província da Acaia, tá bom? Então nesse retorno dele, ele passa aqui na cidade de Mileto e manda chamar os presbíteros de Éfeso. Paulinho, foi o que a gente viu no capítulo 20, né? Qual foi o discurso de Paulo? Primeiro, orientando aos presbíteros quanto à necessidade deles na condição de líderes serem exemplos, tá? Necessidade de obediência à palavra, também uma advertência quanto aos falsos mestres, também cuidados referente aos recursos materiais, tá bom? Necessidade, ele falou que pregou tudo que foi, ele trouxe toda a mensagem necessária, né? Com a ideia de trazer sustento ali para a igreja de Éfeso, né? Então, também falando da necessidade dos presbíteros eles pregarem toda a palavra e ali ao final Paulo ele fala que foi impelido pelo Espírito Santo para que ele fosse a Jerusalém, né? E aí ele faz no versículo 24, se não me falha a memória aqui, ele faz ele explica o porquê ele está indo para Éfeso, ele está indo para Jerusalém, mesmo o Espírito Santo o informando, o advertindo, né? O alertando que ele vai passar por cadeias e tribulações. Ele disse que a vida não é preciosa para ele mesmo, né? Mostra abnegação e que ele tem que cumprir a carreira dele, né? Dentro do chamado que Jesus fez para ele, tá bom? Então aqui Paulo encerra aqui a passagem dele de Mileto, fazendo essas orientações aos presbíteros da igreja de Éfeso, beleza? E aí a gente inicia propriamente dito aqui a nossa aula de hoje. Vamos voltar aqui para o mapa, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui do capítulo 21, versículos de 1 a 16, tá bom? Vamos lá. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e correndo em direitura chegamos a Cós, no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia,
embarcamos nele seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um de 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou isto: diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Amém. Vamos seguindo aqui. Então, vamos falar primeiro dos contextos e observações, tá? Vamos passo a passo aqui. Vamos lá. Lendo versículo a versículo e a gente vai aqui fazendo os comentários. Primeiro, né? A gente vai fazer um tanto quanto análise de mapa aqui, né? Versículo 1. E acabamos que separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara, e achando o navio que ia para a Fenícia. Vamos para o mapa, tá, pessoal? Vamos para o mapa aqui para a gente dar uma olhada aqui, né? Vê só. Então eles saíram de Miletos, né? Aqui, Miletos, aí passaram por Cós, a Bíblia fala, né? Passaram por Cós. Logo em seguida eles vão para essa outra ilhazinha aqui, chamada de Rhodes, e aí eles passam por uma outra cidade chamada de Pátara. Nessa cidade, pessoal, observe que ela já é na província da Lícia, que foi o objeto a Lícia foi a província que Paulo passou na primeira viagem, né? Ele passou aqui, na verdade, em Perge, chamado Perge da Panfilha, certo? E no retorno da primeira viagem, ele passa aqui no porto de Atalha, tá certo? E aí, logo em seguida, ele pega um outro navio aqui de Pátara, né? Ele deixa aqui a ilha de Chipre à esquerda e chega aqui na Síria, né? Na verdade, a Bíblia fala Fenícia. Essa região aqui é a região chamada de Fenícia, tá bom? Com as cidades de Tiro e Sidom, que são muito conhecidas, né? De algumas passagens do Evangelho de Jesus, tá bom? Então, eles chegam aqui à cidade de Tiro. Vamos ver lá o nosso textinho, né? Ó, então, versículo 3: indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de descarregar ali sua carga, né? Então, o que é que a gente tem de comentário aqui inicialmente? Pessoal, é o seguinte, né? Em Atos 1:8, a gente sabe que Jesus, ele já ressurreto, falando aos discípulos,
ele disse que vai derramar poder, que no caso o Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes, e fala o seguinte, que sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na próxima aula a gente vai ver o Samaria, né, e Judéia, né, como foi que se disseminou o Evangelho. Mas no caso dos confins da terra, de fato, o pontapé inicial foi a partir do ministério de Paulo, com as suas viagens missionárias, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa só para a gente relembrar aqui, ó. Se você observar, a primeira viagem de Paulo foi só aqui na Ásia Menor. Na segunda, ele já vem aqui para o país da Grécia. E aí, na verdade, a partir da segunda viagem de Paulo, o Evangelho, né, ele sai aqui do país da Ásia Menor, né, na verdade, no país da Ásia Menor, e ele vem aqui para o continente europeu quando o Evangelho ele entra aqui no país da Grécia, tá bom, pessoal? Então, essa terceira viagem missionária de Paulo, praticamente ali, do ponto de vista missionário, Paulo ainda escreveu algumas cartas, né? Paulo viajou para Roma, mas foi o pontapé inicial para essa ordem que Jesus deu aos seus apóstolos, né, de serem testemunhas até os confins da terra, beleza? Tem também uma situação que lá no livro de Gálatas 2:9, se não estiver enganado, existe um acordo, né, entre Paulo e as colunas da igreja, né, Pedro, Tiago e João, que Pedro, Tiago e João ficariam responsáveis por difundir o evangelho para os judeus e Paulo para os gentios. A gente vai ver isso também na próxima aula, tá bom? Vamos seguindo aqui. Superado esta observação, vamos para mensagem, né? Versículo 4: E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém, né? Então, algumas observações aí. A primeira, né? E achando discípulos, Paulinho, então quando eles chegaram à cidade de Tiro, tinha discípulos lá de Jesus, tinha pessoas convertidas. Então, pessoal, lá em Atos 7, né, que houve, a gente vê os relatos da morte, apedrejamento de Estevão, inclusive Saulo, um jovem, né, chamado Saulo, estava lá nesse episódio, a Bíblia nos relata, e logo no início do capítulo 8, versículo 1, a gente pode notar que após a morte de Estevão, a igreja de Jerusalém ela se dispersou, com exceção dos apóstolos, tá certo? E a partir disso, para a Judéia e para a Samaria, os crentes, né, os cristãos, eles foram pregando, difundindo ali, expandindo o evangelho, tá bom? Em Atos 11:19, que a gente coloca aqui, tem informando lá que também pelo mesmo motivo, né, dessa perseguição que foi instaurada ali, mediante posteriormente à morte de Estevão, o evangelho ele chegou a Antioquia, a Fenícia e a Chipre, né? Diz lá em Atos 11:19, tá bom? Então, muito provavelmente, esses discípulos que foram achados lá na cidade de Tiro, eles foram provenientes da primeira perseguição que teve da igreja após a morte de Estevão, tá bom? Paulinho, o Espírito Santo quer ou não que Paulo vá para Jerusalém, né?
a gente lembrar que no capítulo 20, acho que versículo 22, né? A Bíblia nos fala que Paulo ele foi impelido pelo Espírito para que fosse a Jerusalém, né? E que inclusive o Espírito o alertava que ele passaria por cadeias e tribulações lá, beleza? E aí, quando a gente vê agora o versículo 4, o que é que a Bíblia nos conta? Que os discípulos que estavam lá na cidade de Tiro, né? Paulo passou 7 dias lá, eles, pelo Espírito, eles diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Pessoal, o que é que a gente entende aqui também é um entendimento de Howard Marshall, né? Um comentarista bíblico. A interpretação aqui dos comentaristas bíblicos é que o Espírito ele falou aos discípulos que Paulo passaria por cadeias e tribulações, assim como também já tinha sido confirmado para Paulo anteriormente, e que em razão dessas cadeias e tribulações que Paulo passaria, a orientação dos discípulos era que Paulo não fosse a Jerusalém, certo? Então aqui, Marshall fala o seguinte: ele sugere o entendimento que, se é isto que vai lhe acontecer, né, que é passar por cadeias e tribulações, não faça a viagem para lá, né, que seria os discípulos falando para Paulo, beleza? Então, entendam que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e ela é inerrante, então a gente não consegue conceber que existe ali uma contradição bíblica do que foi falado anteriormente em relação ao que foi falado agora, beleza? E aí o entendimento desse versículo 4 é que o Espírito ele sim advertiu os discípulos sobre o que Paulo passaria, e que o entendimento dos discípulos ali, a orientação, a recomendação a Paulo era que não fosse a Jerusalém. Portanto, né, os dois versículos eles trazem, digamos assim, a mesma versão do que o Espírito falou para Paulo, tá bom? Vamos seguindo aqui. Versículo 5: E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, postos de joelhos na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com ele um dia. Vamos para o mapa, pessoal. Vamos para o mapa, tá? A gente precisa entender melhor. Ó, vamos lá. Seguinte, né? Lembra de chegar em Tiro, né? Toda a comitiva de Paulo, ficaram 7 dias lá. A gente, os discípulos lá recomendaram a Paulo que não fossem a Jerusalém. E aí depois eles saem de Tiro, pegam o navio de novo e vão para Ptolomaida, passam um dia e vão para Cesareia, tá bom? Aí vamos entender e fazer alguns comentários dessa partida de Paulo de Tiro para Ptolomaida, tá? Vamos lá para o texto agora. Vamos lá. A Bíblia fala assim: acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos, né? Então, os discípulos ali de Tiro, eles foram para a praia para se despedir de Paulo, que ele embarcou com sua comitiva para ir para Ptolomaida. E observem que a Bíblia fala com suas mulheres e filhos. Então, pessoal, a gente tem que entender que a religião judaica, né, o judaísmo, ele era uma religião para homens, né? Era uma religião que não permitia mulheres, tá bom? No caso das religiões pagãs, a religião dos gentios, a mulher ela não tinha também nenhum tipo de envolvimento, era também
uma religião também para homens, né? No máximo ali a gente vê uma sacerdotisa, mas quando a gente vai para o cristianismo, o que é que a Bíblia nos fala aqui no versículo 5? Que os discípulos eles foram todos com suas mulheres e filhos. Portanto, a Bíblia nos informa que o cristianismo ele era uma religião que abrangia também as famílias, diferente daquele momento cultural do que o judaísmo e também do que as religiões dos gentios traziam, beleza? Então, achei importante a gente registrar isso aqui que a Bíblia nos traz, tá bom? Versículo 6: E despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio. Observe quando fala subimos aqui, Lucas, ele foi testemunho ocular, ele estava participando desses momentos junto com Paulo, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Alguns comentários importantes agora. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo, eles saíram de Ptolomaida, né? Passaram um dia só em Ptolomaida. E nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então vamos por partes, né? Primeiro, né, que é que a gente consegue observar aqui, né? O texto de Atos, né, de capítulo 8, versículos de 3 a 7, a gente já viu que ele fala da dispersão da igreja de Jerusalém pós morte de Estevão, mas o texto ele também nos informa um pouco sobre Filipe, tá, pessoal? Filipe, quando fala assim, ele era um dos 7, porque no capítulo 6 do livro de Atos, os apóstolos eles instituem 7 diáconos, né? Dentre estes 7 estão Filipe e Estevão. Os outros 5, o livro de Atos não fala muito, mas Filipe e Estevão, a Bíblia ela traz uma série de informações. No caso aqui de Filipe, o que foi que aconteceu em Atos 8, de 3 a 7, né? Fala que Filipe, após ali a dispersão da igreja, ele vai para Samaria e lá muitas pessoas se convertem. Deus, ele através da vida de Filipe, cura enfermos, expulsa demônios e tem um certo episódio que um anjo fala com Filipe para que ele vá para estrada entre Jerusalém e Gaza, e lá Filipe ele encontra um eunuco etíope que estava tentando interpretar o livro de Isaías. Filipe explica o texto, o eunuco etíope se converte e Filipe batiza ele. Filipe é arrebatado e ele aparece numa cidade chamada Azoto, que fica a oeste de Jerusalém, até que Filipe sobe e Filipe vai subindo, pregando o evangelho até se estabelecer na cidade de Cesareia, tá bom? Azoto fica ao sul de Cesareia. Então, é importante a gente falar que quem perseguiu a igreja aqui, segundo Atos 8, de 3 a 7, foi Paulo. E aí a gente vê que 23 anos depois, mais ou menos, em que Filipe teve que sair de Jerusalém pregando o evangelho, perseguido por Paulo. Na época, Lucas, que é o autor do livro de Atos, chamava ainda de Saulo, né? 23 anos depois, esse perseguidor que era Saulo, ele volta para ali a terra prometida, a terra de Israel, no caso Cesareia aqui, e Filipe, que foi perseguido, agora acolhe quem foi o perseguidor, que no caso é Paulo, né? Então veja a maravilha do evangelho, né? Quem há 23 anos foi perseguido, agora acolhe
aquele que foi o seu perseguidor, no caso Paulo, tá certo? É bem legal, porque quando a gente vai chegando agora no terço final do livro de Atos, a gente começa a olhar para trás e ver o que Deus fez na vida da igreja, tá bom? Uma observação também, Filipe ele era diácono, mas também era evangelista, tá? Então, observe que apesar dos apóstolos eles terem ali instituído, né, os diáconos com uma função administrativa para que eles ficassem focados na oração e na administração da palavra, e também eram pessoas cheias do Espírito, com sabedoria, mas Filipe também tinha essa missão de ser evangelista, tá bom? A Bíblia nos conta isso. Acho que era isso que a gente tinha para falar sobre Filipe, tá bom? Vamos lá. Filipe, o evangelista da sua própria casa, importante isso. A Bíblia fala que ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Pessoal, é o seguinte, né? Observem que Filipe ele foi diácono, evangelista, pregou em muitos locais, mas ainda assim, né, a sua família estava dentro da igreja. Filipe ele não era porque tinha um compromisso com o evangelho que abandonou a sua família, e muito pelo contrário, a sua família também tinha ministério, né? No caso, as suas filhas aqui eram profetisas, então suas filhas eram também envolvidas com o reino de Deus, tá bom? Então, bem legal isso aí. Ele era evangelista, mas também da sua própria casa. Vamos seguir. Paulinho, a Bíblia agora ela fala, né, versículo 9, que essas filhas de Filipe, elas eram profetisas, né, de uma forma mais superficial. Como é que eram as profecias no Novo Testamento e no Antigo Testamento? Pessoal, as profecias no Novo Testamento, Paulo fala como eram no texto de 1 Coríntios 14, 3, tá? Que essas profecias elas eram para consolar a igreja, para edificar e para exortar, tá bom? Então, no Novo Testamento, Paulo ele nos ensina, 1 Coríntios 14:3, que era esse o pano de fundo das profecias: consolo, exortação e edificação, tá bom? Havia também, a gente não vai entrar aqui com mais detalhes, mas a igreja ela julgava aquela profecia, tá bom? Ela fazia juízo de valor. Era assim no Novo Testamento. Paulinho, como era no Antigo Testamento? No Antigo Testamento o profeta, ele era a boca de Deus, né? Então, você ouvia muito assim, você ouvia no texto bíblico o seguinte: assim diz o Senhor. E aí o profeta falava aquilo que Deus ele queria trazer de orientação, de exortação para o seu povo, tá certo? Outra situação aqui. Qual é a diferença de profeta e mestre? O profeta traz a palavra de Deus, certo? Ali com a direção do Espírito Santo, trazendo aquela palavra, mas é algo que é não preparado, tá bom? O mestre, ele também traz a palavra de Deus, né? Baseado ali, balizado pelas escrituras, e é uma palavra preparada, né? A palavra ali que vai ser exposta a partir das escrituras, tá bom? Então, o profeta ele traz a palavra de Deus também, só que ela não é ali preparada, ela é a palavra que o Espírito ele entrega para a igreja, tá? E o mestre ele já traz uma palavra ali planejada, também palavra de Deus, e ali balizada, expondo as escrituras, tá bom? Então essa é a diferença entre o profeta e o mestre. Ambos trazem a palavra de Deus. Vamos lá. Então, seguindo, versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, ainda lá em Cesareia,
né, veio um profeta chamado Ágabo lá conversar com o pessoal lá, né, conversar com Paulo e sua comitiva. E vindo ter conosco o Ágabo, né, o profeta, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo: Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Vamos seguir aqui, né? Aqui mais um reencontro, digamos assim. Pessoal, é o seguinte, em Atos 11, 27, fala esse mesmo Ágabo, esse mesmo profeta, ele sai de Jerusalém, vai para Antioquia e lá ele faz uma profecia que vai ter uma grande fome no mundo romano, certo? Que acontece. E nessa oportunidade, vamos voltar aqui. E nessa oportunidade, Ágabo, e nessa oportunidade Ágabo e a igreja de Antioquia, eles trabalham ali para arrecadar donativos para levar para Jerusalém, tá certo? Então Ágabo, ele já conhecia Paulo, né? Em mais ou menos aqui 15 anos atrás, quando eles se encontraram em Antioquia, nesse episódio de Ágabo fazer essa profecia de que haveria fome no mundo romano, tá bom? Então eles já se conheciam, Ágabo e Paulo, tá ok? Uma outra coisa, a profecia de Ágabo aqui é diferente das profecias do Novo Testamento. Esta sim é uma profecia semelhante à moda, digamos assim, dos profetas do Antigo Testamento, tá ok? Então, observa aqui, isto diz o Espírito Santo, é exatamente assim, assim diz o Senhor, e aí ele faz uma profecia preditiva, né? Assim como ele tinha feito a profecia que haveria fome, ele está declarando aqui que Paulo ele vai ser preso, né? Olha, farão isso aqui pegou o cinto de Paulo e ele prende, ele liga com o cinto os próprios pés e mãos e ele diz, olha, vão fazer isso ao dono desse cinto. Então, ele prediz aqui mais uma vez que Paulo ele vai ser preso, tá bom? E vai ser entregue aos gentios. Quando as pessoas ouviram essas palavras, né, os discípulos, as pessoas que estavam lá em Cesareia, eles mais uma vez rogaram a Paulo que não fosse para Jerusalém, né, eles estavam em Cesareia. Então, assim, Paulinho, mais uma vez, né, já viu em Tiro, agora em Cesareia de novo, as pessoas ali orientando Paulo que não fossem para Jerusalém. Então, vamos ver uma reflexão de John Stott, porque alguém ainda pode estar pensando que pode ser uma contradição, né? Vamos lá. O que foi que John Stott ele pensou e refletiu para que a gente consiga aqui melhorar o nosso entendimento? Ele falou o seguinte: deveríamos acusar Paulo de teimosia, né? De não estar ouvindo o Espírito, ou admirá-lo por sua decisão inabalável, né? A fé de saber que o Espírito estava mandando ele para Jerusalém, mesmo sabendo que ele passaria por dificuldades. Enfim, aí John Stott continua. Como conciliar as profecias recebidas em Tiro e Cesareia, evocadas pelo Espírito, com a convicção de Paulo, né, de ir para Jerusalém? E aí John Stott diz, eu defendo que a melhor solução é fazer uma distinção entre uma predição e uma proibição. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, uma coisa é você predizer, você prever que Paulo vai passar por cadeias e tribulações, que foram que foi o previsto em Tiro, em Cesareia, e o próprio Paulo falou que passaria por cadeias e tribulações ainda lá em Mileto, falando aos presbíteros de Éfeso. Então, uma coisa é a predição, outra coisa é se o Espírito Santo tivesse proibido Paulo de ir para Jerusalém. Não foi isso, né? Então a gente tem que aqui discernir, a gente tem que diferenciar uma predição, né?
uma profecia preditiva de uma proibição. Então não houve proibição do Espírito, tá ok, pessoal? E se Paulo, aqui acho que John Stott ele acaba, encerra de maneira bem contundente, né? Ele diz assim, olha, se Paulo tivesse ouvido os apelos dos amigos, a profecia de Ágabo não teria se cumprido. Então assim, Ágabo não disse que Paulo ia ser preso? Se Paulo de fato não fosse a Jerusalém como os amigos o recomendavam, a profecia que Ágabo falou que ele seria preso não teria se cumprido. Então, acho que a gente consegue agora deixar mais evidente ainda de que ali o Espírito ele falou sim que Paulo passaria por cadeias e tribulações, mas que Paulo teria que passar por aquilo, né? Paulo sabia que tinha que passar por aquilo, que tinha que obedecer o Espírito Santo que o impelia a ir para Jerusalém, tá bom? Qual foi a resposta de Paulo, né? Lá em Cesareia, né? Ele diz, então Paulo respondeu, que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Paulo já estava emotivo, né? Com todas aquelas recomendações, né? E ele disse, olha, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Não, ninguém tinha falado que Paulo ia morrer, né? Disse que ele passaria por cadeias e tribulações, que Paulo ia ser preso, né? Mas Paulo ele vai até além, a paixão dele, né, em razão do evangelho, do amor de Jesus, era sem medidas. E ele diz, olha, até mesmo a morrer eu estaria disposto, né, pelo Senhor Jesus. E aí o versículo 14 continua, como porém não persuadimos, conformados, ó, Lucas está aqui, né, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Então ali encerrou-se a discussão, digamos assim. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, né? Então eles chegaram em Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manassón, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar, né? Então Manassón tem poucas informações aqui, mas que é que a gente consegue entender, né? Primeiro que ele era velho discípulo, esse velho discípulo aqui dá a interpretação é que ele é um dos primeiros discípulos. Então, muito provavelmente, ele é um discípulo que estava presente lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, tá, pessoal? Outra, que ele era de Chipre, né? Então, da ilha também Barnabé era ali natural, e que Manassón tinha casa em Jerusalém, porque era ele que iria hospedar Paulo e a comitiva que estava com Paulo, tá bom? Então, superado, vamos conversar um pouquinho sobre as aplicações. Primeiro ponto que eu achei bem interessante, Filipe, né, o evangelista que priorizou o Senhor e não esqueceu de sua família, né? Então, muitas vezes a gente vê alguns irmãos que eles, na afã de pregar o evangelho, eles esquecem do primeiro ministério que Deus colocou na vida deles, que é a família, né? E aí tem um versículo de 1 Timóteo que ele é assim, é tremendo. Ele fala o seguinte, 1 Timóteo 3,5: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus, né? Então, primeiro cuide da sua casa, né? Primeiro cuide da sua família, né? Então, Filipe, o texto bíblico nos mostra que Filipe, mesmo ali sendo um evangelista, pregando o evangelho, né? Passou por várias cidades, mas ele tinha 4 filhas que estavam ali estabelecidas dentro dos caminhos do Senhor, tá ok? Então, um exemplo para nós, eu achei muito interessante. É sutil ali o texto bíblico, mas a gente não podia deixar passar, né? O, essa, essa, esse cuidado, né, que Filipe teve, priorizando sua família junto do Senhor, né, do ministério do Senhor, tá bom? Por fim, uma outra aplicação
é a própria ação de Paulo, tá bom? Eu coloquei assim: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, Senhor, né? Então, Paulo tinha muitos amigos, discípulos, e apesar de todos os seus amigos ali cristãos estarem ouvindo a voz do Senhor, é, eles estavam movidos por emoção, né? Estavam movidos ali pelo cuidado e pelo carinho que eles tinham por Paulo, né? E confundiu é, a orientação do Espírito, né? Porque o Espírito ele falava que Paulo ia passar por cadeias e tribulações, e ali Paulo ele em nenhum momento se furtou, Paulo em nenhum momento se comoveu e desistiu, é, e ali em nenhum momento ele insinuou desobedecer o Senhor. Ele sabia exatamente é, qual era a sua missão. Ele sabia exatamente que tinha que ir a Jerusalém. A gente vai ver por que ele tinha que ir para Jerusalém na próxima aula, tá certo? Então, diante de tantas advertências sobre cadeias e tribulações pelos irmãos e amigos, ainda assim, Paulo manteve-se firme, a obediência no que o Espírito Santo havia lhe orientado, tá bom? Então, achei muito interessante isso aí, que Paulo ele foi de fato obediente, né? Ele manteve ali os olhos dele fixos no Senhor e no que o Senhor tinha passado para ele, tá bom? Era isso que a gente tinha para essa aula. E aí a gente continua a partir do versículo 17 na próxima aula. Deus abençoe vocês.